Olá, eu sou a professora Jaqueline, essa é a aula de língua portuguesa para o 8º ano. Na aula de hoje, nós iremos ler trechos de reportagens, identificar fatores de coesão e coerência na construção do texto. Para começo de conversa, eu trago para vocês um título, na verdade um recorte de uma notícia, que mostra uma frase que diz o seguinte: indivíduo de 43 anos que não teve a idade revelada estaria alcoolizado. Essa frase estaria coerente? Você acha que ela faz sentido? O que tem de errado nessa frase? Aqui primeiro diz que ele tem 43 anos, depois diz que a idade dele não foi revelada. Isso é incoerente. Aparentemente, na estrutura do texto, não há nenhum erro. No entanto, o que nós podemos observar ali é que as informações é que não batem. As informações são incoerentes. A coerência é uma unidade do texto, ou seja, uma harmonia, sentido adequado e compreensível. A incoerência, por sua vez, ocorre quando há contradição, ou que se diz é absurdo. Vamos reler. Indivíduo de 43 anos que não teve idade elevada estaria alcoolizado. A coesão seria a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. São elementos de coesão que determinam a transição de ideias entre frases e parágrafos. Veja o título da reportagem publicada no site da UOL. Porque alguns especialistas defendem que é incorreto dizer que alguém é inteligente. Vamos ler. Na produção de uma reportagem, a coesão e a coerência promovem inter-relação entre os elementos do discurso, respondendo pelo que é chamado de conectividade textual. Então, são esses elementos de coesão e de coerência que fazem com que o texto se transforme num todo significativo. Porque se ele não estiver ligado às suas partes de maneira coesa, ele vai ficar um texto desconexo. E se as informações que são veiculadas nesse texto não forem coerentes, esse texto vai se tornar incompreensível. Vamos ler a reportagem. Porque alguns especialistas defendem que é incorreto dizer que alguém é inteligente. A inteligência normalmente é associada ao pensamento lógico, mas vai além disso. Se você já falou que alguém é inteligente, talvez devesse parar e pensar o que realmente quis dizer com isso. Não por associar esse adjetivo a uma pessoa específica, mas pelo próprio conceito de inteligência em si. Na atividade 1, você vai fazer o seguinte: releia. Se você já falou que alguém é inteligente, talvez devesse parar e pensar o que realmente quis dizer com isso. O pronome isso foi utilizado como elemento de coesão para que a repetição fosse evitada. Esse é um recurso muito usado em termos jornalísticos. Nesse caso, o pronome se refere a algo que foi dito antes. A que o pronome isso se refere? O que o pronome isso retoma no texto? Analise, escreva no seu caderno e nós já voltamos.
Observe, isso refere-se a dizer que alguém é inteligente. Vamos ver lá no texto? Se você já falou que alguém é inteligente, talvez devesse parar e pensar o que quis dizer com isso. Isso o quê? Falar que alguém é inteligente, ok? Vamos retomar a reportagem. É um mito acreditar que a inteligência é algo único e universal, explicam especialistas no tema. Há muitas maneiras de compreendê-la e defini-la, e estudiosos, inclusive, defendem que a frase "tal pessoa é inteligente" deve ser aposentada. Mas afinal, o que é inteligência? O dicionário Aurélio diz que é a faculdade de aprender a aprender ou compreender, uma agudeza, perspicácia, destreza mental ou ainda uma maneira de interpretar. Vamos ver a atividade de número 2. O dicionário Aurélio diz que é a faculdade de aprender, aprender e compreender. Eu quero que você me explique por que é que foi colocada na reportagem um trecho retirado do dicionário Aurélio. Então, explique a estratégia do produtor da reportagem ao utilizar uma referência ao dicionário. Por que ele fez isso? Por que você acredita que foi usado aí um recorte trazendo uma explicação do dicionário? Escreva lá no seu caderno e daqui a pouquinho nós retomamos. Conseguiram escrever? Vamos observar. Como as reportagens são textos que exploram várias facetas de um mesmo tema, o produtor recorreu à definição do dicionário para auxiliar o leitor na compreensão da reportagem de um modo geral. Seria como consultar um especialista. Então, nas reportagens, como nós temos aí uma abordagem mais ampla de um mesmo tema, nós temos aí um tema sendo retratado de várias formas. Geralmente são trazidos para a reportagem depoimentos de especialistas. O dicionário é uma espécie de especialista porque é um livro de consulta em que se tem definições que são socialmente aceitas. Então, para trazer voz de verdade àquilo que está sendo dito, trouxeram ali uma definição para trazer clareza ao leitor sobre o que de fato se estava falando. Então, como na reportagem eles estão discutindo o que é ser inteligente, o que é inteligência, primeiro de tudo foi trazido para essa reportagem um título
foi trazido para essa reportagem uma parte que explica a definição da palavra. Então, a sociedade aceita o dicionário como aquilo que explica o significado das palavras. Então, para trazer clareza ao leitor, esse dicionário foi consultado para ser mostrado aí o significado da palavra inteligência. Vamos continuar então com a reportagem. Inteligência é sinônimo de sucesso? Os especialistas consultados dizem que a inteligência e o sucesso não andam sempre lado a lado. Se a inteligência analítica não é acompanhada por esforço, trabalho, bons orientadores e bons pais, pode ser sinônimo de fracasso. O que ele quis dizer aqui? Que nada adianta a pessoa achar que é inteligente e não ter ali esforço, não ter boa orientação, não ter dedicação. Se isso acontecer, ela pode estar fadada ao fracasso. Quer dizer que a inteligência por si só não vai garantir a ninguém o sucesso. Por sua vez, Urbina defende, Urbina é uma pessoa que foi consultada, tá? Que há conceitos diferentes sobre o que é sucesso. Em nossa sociedade se valoriza muito a riqueza e a inteligência, no sentido de que a acumulação de títulos universitários e postos de trabalhos importantes significam que você é inteligente, ela diz. Ambos especialistas concordam que a inteligência racional e lógica, medida pelos testes, não é importante na vida. Então, aqui nós trouxemos apenas um trecho, mas o que está sendo dito aqui? Que a inteligência que é medida por testes de QI, por exemplo, não sei se você já fez um teste desses, que mede, que faz o aferimento do quociente de inteligência, vão tentar mostrar o quanto inteligente uma pessoa é. Mas isso por si só não garante nada. O sucesso não é garantido, por exemplo, por quanto a pessoa estudou, quantos títulos ela tem. Existem outros fatores que estão aí, que vêm a contribuir para que uma pessoa de fato tenha sucesso. Porque uma pessoa pode ter estudado muito, mas não conseguir um bom emprego, por exemplo. Pode ter estudado muito, mas não conseguir se sentir realizado no seu trabalho. Então, isso de fato não vai medir a inteligência da pessoa. Vai mostrar apenas que ela tem conhecimento em uma determinada área. Os especialistas que foram consultados aqui nessa reportagem concordam que a inteligência não pode ser medida por títulos, não pode ser medida pelo tanto que a pessoa estudou, também não pode ser medida apenas por testes. Essa ajuda em pouquíssimas coisas, mas as inteligências que você ajuda no mundo concreto, cotidiano, prático, para resolver problemas do dia a dia são decisivas, opina De Zubiria. Para Urbina, a inteligência foi subestimada, porque não é a única habilidade de uma pessoa. Então, aqui, o que elas duas estão dizendo? Que capacidades de viver no mundo real e prático, às vezes, são mais valorizadas do que outras coisas, como, por exemplo, tempo de estudo. Como uma pessoa que muito estudou, mas não sabe cuidar da própria vida, não sabe resolver problemas práticos do dia a dia. Então, ela está dizendo aqui que a inteligência não é tão valorizada se a pessoa não consegue resolver problemas práticos do dia a dia. A compaixão, a compreensão, a ternura e a honestidade são valores que podemos colocar à frente da inteligência. Aqui ela está dizendo que honestidade, compaixão e ternura podem vir a ser mais importantes até do que inteligência. O que isso quer dizer? Que a inteligência, como se dizia antigamente, de uma pessoa que estudou muito ou tem facilidade nos estudos, às vezes de nada adianta se ela é uma pessoa que não consegue se relacionar com os outros, se não consegue viver bem no mundo, se não consegue aceitar as pessoas como elas são, se é uma pessoa que não consegue resolver problemas do dia a dia. Então está sendo afirmado aqui nessa reportagem que a inteligência por si só, como fato de estudo, consciente de inteligência, testes que mostram que a pessoa tem aí um raciocínio mais lógico, isso sozinho não vai garantir que essa pessoa tenha sucesso. Não quero dizer que a inteligência ou testes não tenham valor, mas também há por que valorizá-los.
Não sei se você reparou que aqui existem algumas palavras destacadas. Essas palavras destacadas mostram incongruências no texto. O que isso quer dizer? Esse texto, apesar de ter sido publicado no site da UOL, é um texto estrangeiro. É bem provável que na hora da tradução o tradutor tenha se perdido aí no seu conteúdo e assim tenha trazido alguns erros para o texto. Será que você reparou o que isso ocasionou no texto que nós estamos lendo? Vamos observar? Aqui nós temos o exercício de número 3. Releia. Essa ajuda em pouquíssimas coisas, mas as inteligências que você ajuda no mundo concreto, cotidiano e prático para resolver problemas do dia a dia são decisivas. Nesse texto há uma incoerência, ou seja, algo não parece certo. Eu quero que você explique o que é que não está certo. Aponte o que não está certo nesse texto e explique como deveria estar. Você vai ter um tempinho para responder e eu já volto. Vamos verificar aqui? Então aqui nós temos dois trechos. Primeiro, essa ajuda em pouquíssimas coisas. Essa o quê? Não há referente a ser retomado. Então, ali, esse pronome essa acaba ficando perdido. Ele precisava retomar um referente e isso não aconteceu. Mas inteligências que você ajuda no mundo concreto. A palavra ajuda simplesmente não faz sentido com o restante do texto. Então ela está absolutamente incoerente. O que é essa incoerência? Não parece estar errado de longe, está escrito corretamente, a conexão coesiva está feita corretamente, no entanto o texto não faz sentido. E isso aconteceu bem provavelmente por conta da tradução, mas fez com que esse texto ficasse muito incoerente. Vamos reler. Não quero dizer que a inteligência ou testes não tenham valor, mas também há por que supervalorizá-las. Aqui também tem uma incoerência. Eu gostaria que você explicasse onde essa incoerência está. Faça isso e nós já voltamos.
Conseguiu encontrar incoerência? Vamos observar aqui. Quando eu coloco a conexão mas também, isso é um acréscimo. No entanto, verifique. Não quero dizer que inteligência ou testes não têm valor. Aí ela faz uma afirmação negativa. Eu tenho uma negação. Ela dizendo, não quero dizer que não tenha valor. Ela disse, tem valor. Olha, os testes têm valor, mas não são suficientes. Não é só isso. Era isso que ela queria dizer. No entanto, ela disse assim, mas também há por que supervalorizá-las. Não faz sentido. Então, aqui o que deveria ter acontecido? Deveria ter dito, deveria ter dito correto, mas também não há por que supervalorizá-las. Porque no primeiro enunciado ela tinha dito que não era tão importante. E a palavra supervalorizar, ela aí faz um contraste com o enunciado anterior. Quando eu digo que algo é supervalorizado, quer dizer que é muito valorizado. Se eu disse que não era tão importante, eu devo valorizar muito se não é tão importante? Percebem como há uma incoerência? Então aqui faltou a presença da palavra não, para que a gente conseguisse ter aí a ressalva que ela tinha feito de maneira coerente. Então ela havia dito, olha, os testes não são tão bons, por isso, devem ou não devem ser supervalorizados? A gente tem que dar bastante valor para uma coisa que não é tão boa? Não, a gente não pode dar tanto valor assim. O que ela quer dizer é que esses testes não revelam muita coisa, que existem outras inteligências que também podem ser valorizadas, como por exemplo a inteligência emocional, a maneira como você se relaciona com as pessoas, a compaixão, o esforço que você tem, a orientação que você recebe. Então, o que está sendo dito aqui na reportagem é que outros aspectos podem também ser valorizados e não essa inteligência que é medida por testes, ok? Então, pessoal, na aula de hoje, nós lemos trechos de uma reportagem, também identificamos fatores de coesão e coerência na construção do texto, lembrando que a coesão e a coerência são o que fazem o texto de fato ser um todo significativo, porque sem isso, como nós vimos hoje, esse texto fica complexo, ele fica bagunçado, a gente não entende muito bem o que está sendo dito ali. Então, para que o teu texto seja claro, para que as pessoas consigam compreender aquilo que você está dizendo, precisa ter coesão e coerência. Eu agradeço a vocês pela aula de hoje e até mais!